horas, né, de sermão, embora tem pastor que consegue. Eu tinha muita coisa para falar aos irmãos, e tenho, mas eu fiquei pensando, e foi um exercício muito difícil, além da mensagem, que é parte do nosso culto. Há muitas coisas que nesses 18 meses aconteceram e que eu gostaria de ter oportunidade de compartilhar e de trazer aos irmãos. E essa foi uma das primeiras dificuldades que eu enfrentei, estou enfrentando agora, é de saber o que dizer em um espaço mais reduzido, mas eu vou tentar ir fazendo uma seleção e a cada culto a gente vai falando um pouco. Os irmãos sabem também que eu sou um tanto quanto emotivo, não sei se os irmãos perceberam isso, mas ao longo de 16 meses, ouvindo o pastor falar só pela internet, quando eu chorava, eu parava de gravar e gravava de novo. Então, vocês raramente me viram chorando, ou um tanto quanto emocionado nas nossas mensagens pela internet, pelo sistema virtual. E hoje um dos receios que eu tinha era exatamente esse, de subir aqui ao vivo e não conseguir falar. Duas coisas interessantes aconteceram nessa manhã. A primeira foi quando eu me levantei, eu fiquei um tanto quanto perdido. Eu não sabia onde pegar e que roupa pegar. E aí, há 18 meses que eu não visto a roupa de domingo. E eu fiquei procurando o que é melhor colocar. E aí juntou com o fato de que, como as roupas encolheram, a gente teve que pôr uma por cima da outra, por causa do frio. Então ficou, eu estou aqui meio travado, assim. Mais um fato curioso também que aconteceu nesta manhã, aqui no templo, logo que nós chegamos, foi uma experiência que eu tive com o Nicolas. Vão descontando os minutos aí, tá? Eu vim entrando lá pela porta, pelo corredor, e o Nicolas saiu daqui e foi me encontrar no corredor. Mas ele me encontrou me identificando como pastor. Ele estendeu a mão para mim, me deu a mão. E aí ele me puxou para cá, para frente, e apontou o púlpito para mim. E eu perguntei para ele, é lá? É lá que eu tenho que ir? E ele confirmou. Ele ficou parado ali. E eu tinha que vir mesmo aqui para arrumar algumas coisas, deixar minhas coisas preparadas. Ele ficou parado. Quando eu subi aqui, ele estava olhando para mim. E eu fiz assim, é aqui? Ele fez assim, confirmou. Uma criança que não vem há 18 meses na igreja, né? O Jonathan já tinha compartilhado que em alguns domingos no culto, quando o pastor estende a mão lá na frente da tela para dar a bênção, ele colocava a mão, né, Carol? Para os irmãos que não estão vendo, estou falando do filhinho da Carol e do Jonathan, né? Ele colocava a mão na tela, quando o pastor estendia a mão. Então, isso é presente, né, que a gente ganha depois de tanta expectativa, tantas dificuldades que enfrentamos, são presentes que a gente vai ganhando logo no começo. E este presente que vocês também nos dão, de virem ao culto, de estarem aqui conosco, né? Mesmo aqueles que estão pela internet, pelo YouTube, isso é um presente de Deus, vermos os irmãos saudáveis, né? A irmãzinha acabou de falar para mim, aí eu pensei que eu nunca mais ia vir nesse templo, no culto. Olha aí, estamos aqui. Isso é só 0,001% daquilo tudo que eu gostaria de dizer nesta manhã aos irmãos. Mas o coração da igreja está batendo forte hoje. E vai continuar batendo muito forte. O cardiologista vai ter trabalho essa semana.
dar remedinho para baixar os batimentos. A outra preocupação que eu tinha, né, no primeiro culto de volta, o que dizer à igreja, que mensagem pregar, e muitas coisas passaram em minha mente, e eu não sei se aquilo que vou dizer atende à sua expectativa nesta manhã, e se eu não conseguir pregar tudo, eu termino no dia 18. Mas eu observei, e eu trago isso também para a minha própria experiência, nesses 18 meses, o quanto nós nos tornamos um pouco reclamões, né? Não sei se você teve essa experiência, mas eu vi muita gente, na televisão, nos contatos, eu mesmo em alguns momentos me vi assim, reclamando de algumas situações. Reclamamos dos políticos, reclamamos do governo, reclamamos da CPI, reclamamos de tantas coisas que aconteceram, questionamos, né, os porquês. Por que estamos perdendo tanta gente, tantos amigos, irmãos, familiares? E aí eu creio que nós devemos aprender uma lição com tudo isso. E essa lição vem através das Escrituras para nós. De o quanto nós, quando excedemos nas nossas reclamações, nós lançamos por terra aquilo que nós cremos e confessamos tanto, que é a providência de Deus nas nossas vidas. Quanto mais reclamamos, menos vemos a providência de Deus e menos exercemos a nossa fé e confiança nesta providência de Deus. E para esta palavra, que não é uma palavra sobre reclamação especificamente, mas para que o nosso coração, se ele esteve durante algum momento, ou nesses últimos meses, firmados mais em reclamações, em indignações, questionamentos para com Deus, que a gente possa ver mais a graça, a misericórdia e a providência de Deus que não sai de cima de nós, que não se retira do povo que Ele escolheu e fez promessas. Quero convidar você a acompanhar comigo, se você tem a sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versos 1 até o verso de número 15. Você que está em sua casa também pode acompanhar comigo esta leitura. Números, capítulo 11, os 15 primeiros versos deste capítulo. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná.
Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me deste para carregá-los nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Que Deus acrescente bênçãos à leitura da sua palavra. O deserto é perigoso e um dos piores lugares para se andar. Mas é o melhor lugar para testar a nossa fé e confiança em Deus. Seja este deserto real, como foi para Israel, ou um deserto figurativo, usado para ilustrar nossos desafios e experiências na vida. Este texto, esta palavra se aplica. Como já foi dito no nosso culto desta manhã, nos últimos 16 meses, nós fomos lançados numa espécie de deserto. A nossa fé e confiança foram testadas em alto nível. A escuridão parecia não ir embora. O medo tomou conta, em maior ou menor intensidade, conforme a realidade de cada um. E certamente enchemos a caixa de correio do céu com os nossos porquês. Você é capaz de descrever, neste período de pandemia, quantas vezes você reclamou? E como eu disse agora há alguns minutos atrás, nós reclamamos do governo que não faz nada, dos políticos interesseiros que também não fazem nada. E mais, reclamamos com Deus. Por que nada acontece enquanto estamos desprotegidos neste deserto de dores e de mortes? O texto que nós acabamos de ler registra um episódio na vida de Israel em que estavam no deserto, num local que recebeu este nome, Taberá. Taberá. E ali eles estavam reclamando. E a palavra Taberá, eu destaquei no título da minha mensagem, como Taberá, lugar de fogo, mas não o fogo do Espírito, não o fogo da alegria, mas o fogo do Senhor que consumiu parte daquele acampamento israelita. Pela ira e indignação do Senhor com o seu povo. Taberá, lugar de fogo, é a palavra hebraica que traduzida quer dizer queimar, consumir. Então deram a um determinado lugar, dizem que não sabem exatamente onde é este lugar no deserto, mas um lugar que recebeu o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor desceu e consumiu parte do acampamento pela indignação do Senhor com o seu povo, reclamão. Um breve contexto pode nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo. O livro de Números, ele começa o seu registro
a partir da saída do Egito, quando o povo já estava caminhando no deserto e se preparando para uma jornada de 40 anos rumo à terra prometida por Deus. E se você voltar ao final do capítulo 10, nós lemos o 11, voltando ao final do capítulo 10, Moisés está lembrando o povo da fidelidade de Deus, da sua proteção no deserto, por meio da Arca da Aliança, que estava indo à frente do povo, e a Arca da Aliança significa a presença de Deus com eles. Durante esta caminhada, isso você vê no verso 33 do capítulo 10, e também por meio de uma nuvem do Senhor sobre eles, quando partiam do acampamento. Ainda lá no capítulo 10, no verso 34, está lá Moisés registrando que a arca e a nuvem, presença do Senhor, estava com o povo. E ele está exatamente fazendo esta lembrança ao povo. Ele está dizendo como o povo deveria ser grato a Deus, porque Ele está no nosso meio, porque Ele está presente conosco nesta caminhada, ainda que seja na dificuldade do deserto. E é importante manter este cenário anterior que eu descrevi agora na nossa mente, porque quando nós olhamos para o capítulo 11, então nós vamos ver um contraste incrível nas atitudes do povo de Israel. E veja o contraste. No momento, estão recordando, estão se lembrando, e quem sabe até agradecendo a Deus por sua providência no deserto. Mas no momento seguinte, que lemos no verso do capítulo 11, eles se esqueceram de tudo isso e começaram a reclamar em coro. Um coral de reclamações. É isso que você vê aqui no capítulo 11. E em várias peças, né? As músicas clássicas, elas têm várias peças, né? Várias partes. E aqui, nesse capítulo 11, você vê como um grande coral israelita reclamando em vários episódios, em várias peças, em várias partes. Este princípio da fé na providência de Deus, isto é uma doutrina muito importante na vida da igreja, mas não é apenas uma doutrina para ser conhecida, mas é um princípio para ser vivido com fé. E este princípio não falhou apenas para Israel, acontece conosco também. Em um momento, reconhecemos que Deus nos dá o que precisamos, mas no momento seguinte, ao surgirem os problemas e as dificuldades, nos esquecemos da nossa confissão anterior na providência de Deus. E quanto mais nos esquecemos da providência de Deus, mais nós reclamamos. Há um perigo. E aqui nesse texto do capítulo 11, nós vemos uma espécie de uma escalada de reclamações em Taberá, o lugar do fogo, o lugar que queima. Eu vou dar para os irmãos aqui, nós vamos identificar 3 momentos diferentes. Por isso eu disse que é um cântico coral de reclamações em 3 peças, em 3 partes. A primeira delas, no verso 1, o texto diz que o povo começou a queixar-se. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Meus irmãos e irmãs, uma coisa que precisa ficar clara é que quando Deus promete que vai levá-lo a algum lugar, Ele vai levá-lo. Mas Ele não está anulando as dificuldades do deserto. Talvez Deus, quando esta pandemia começou, lá em março de 2020, nenhum de nós
tínhamos a previsão, tínhamos a ideia de que ficaríamos 16 meses em casa, sem podermos nos reunir, e ainda estamos balançando um pouco nesta volta, com certos receios. Mas nenhum de nós percebeu que naquele momento, talvez já Deus teria falado à igreja: vocês vão chegar lá. Vocês vão chegar ao destino final que eu já estabeleci para vocês, como fez com Israel. Vocês vão ter que caminhar no deserto, vai ter dificuldades, vão enfrentar um pouquinho de dificuldade, sim. Deus não anulou estas dificuldades, mas garantiu, prometeu que eles chegariam do outro lado. Então, o que é preciso neste tempo de jornada no deserto é ter confiança e caminhar sem desanimar, apesar das dificuldades. Deus se alegra mais com pessoas que reclamam menos e confiam mais. Eu creio que esta lição está aqui, bem presente no texto, até mesmo pela forma como Deus reagiu às reclamações do povo. Fiquem tranquilos, eu não creio que Deus vai mandar fogo toda vez que você fizer uma reclamação, né? Mas aqui no texto, para Israel, Deus está mostrando algumas coisas importantes. Deus se alegra muito mais com pessoas que reclamam menos e confiam mais. Então é fato, e deve ser notório ao mundo, é fato, que Deus não criou um povo murmurador. Este povo que murmura, Israel, é fruto da falta de confiança em Deus e na sua providência. E aí nós vimos as consequências destas murmurações. Deus materializou a sua insatisfação enviando fogo consumidor, como diz o texto, que torrou algumas partes do acampamento. Não foi a reclamação em si que causou este prejuízo, mas a forma como aconteceu. Eles colocaram em dúvida algo muito sério para Deus: a fidelidade e a providência. Nunca duvide da fidelidade e da providência de Deus na sua vida, na vida da Igreja de Cristo. E a lição a ser aprendida aqui é que Deus não tem prazer num povo que vive se queixando da situação difícil. O que Deus espera de nós: satisfação, gratidão pela vida que Ele nos dá e reconhecimento das bênçãos que Ele derrama sobre nós. Segundo momento, segunda peça deste canto de reclamações está a partir do verso 4, quando você lê que um bando de estrangeiros, o texto começa exatamente assim no verso 4, na minha versão, um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nos lembramos, e descreve um cardápio, não é, que eles tinham lá no Egito. Estamos com saudade, e agora aqui, nesse deserto, olha a reclamação. Nesse deserto, não tem aquela comida gostosa do Egito, panela quentinha. Não sei quem gosta de alho, cebola, mas eles estavam empolgados com a ideia de voltar a comer alho, cebola, carne e etc. Só tem esse maná? E essa é uma reclamação muito ruim, né? Que eles estão se desfazendo da providência de Deus, que era exatamente o maná. Como foram as codornizes, como foi a água extraída das rochas e etc. Qual é o motivo da reclamação agora? O cardápio. Deus não era o chefe que esperavam. Talvez uma variada no cardápio tornaria Deus muito mais aceitável entre os viajantes do deserto. Na memória deles estava a referência de um cardápio apetitoso, deixado lá no Egito, dos peixes, pepinos, melancias, alho poró, cebolas, alhos,
Trocar tudo isso por maná, ninguém merece. Comida que descreve o texto aqui com comida sem gosto, com aparência de resina, diz o texto. Então acharam melhor fazer uma greve, né, para ver se melhorava os serviços do restaurante divino. Ou então a gente volta para o Egito. Se não tiver carne, se não tiver comida igual lá no Egito, a gente volta para lá para comer coisa boa no Egito. Queria destacar duas coisas graves que o povo fez aqui. Primeiro, eles estavam trocando a provisão de Deus no deserto pela apetitosa comida do Egito. E no texto diz claramente que eles falam esta frase, que nós comíamos de graça no Egito. Sabe qual é o grande erro que eles não estavam percebendo? É que esta comida não era de graça. O preço pago por esta comida era a escravidão. A escravidão. E é isto que rejeita a providência de Deus. Deus te dá a provisão dele. E é uma provisão provisória. Porque já já vocês vão chegar lá na terra que mana leite e mel e vão comer do bom e do melhor daquela terra. Ah, não, mas se tiver que caminhar no deserto para chegar lá, eu prefiro voltar e comer carne quentinha na escravidão do Egito. Isso é um grande erro. Rejeição da providência de Deus. E a segunda coisa, erro grave, é que eles estavam olhando para trás com tanta intensidade que esqueceram de olhar para frente, para a terra que mana leite e mel, prometida por Deus, para onde eles estavam indo, com segurança e certeza de que chegariam lá. Às vezes nos acomodamos ao passado e não conseguimos ver as alegrias do futuro prometido por Deus. Há algo bom no futuro que nós desconhecemos, mas está nos aguardando lá. Este dia deve ficar registrado na nossa história, né? Na história da igreja. Hoje, dia 1º de agosto de 2021, já estava escrito e registrado no caderno divino: a minha igreja vai voltar lá. E aqui estamos. Você previa isso? Você esperava por isso? Você esperava que você estaria aqui? Confesso aos irmãos que quando a pandemia começou, que era um boom explosivo de notícias ruins, e todo mundo que sai na rua pega, e todo mundo que sai, cuidado, não faça isso, não faça aquilo, nós nos trancamos dentro de casa, fechamos as chaves, e ninguém entrava, ninguém saía, não desce, se chega perto de alguém, sai correndo, e eu dizia assim, ai, eu passei ali, será que eu não peguei? E eu já previ assim, do jeito que está indo, eu acho que eu não volto para a igreja mais não. E muitos talvez aqui pensaram isso. Não apenas os irmãos que foram contaminados, né, que tiveram aí esses altos e baixos na saúde, mas eu creio que muitos de nós ficaram na expectativa, dizer, a qualquer momento sou eu. A qualquer momento sou eu. Mas há um dia, há um futuro prometido para nós, para a igreja, e ele vai chegar. Este dia primeiro chegou, como chegarão os outros, porque Deus cuida, é um Deus de providência, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua igreja. Mas há uma coisa curiosa neste segundo momento de reclamação de Israel. O texto começa falando que é um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Quem são estes estrangeiros que começaram um tumulto? Parece, e dizem os comentaristas bíblicos, que se trata de gente que não estava tão ligada ao povo de Israel. Poderiam ser pessoas que se aproximaram de Israel nessa jornada, ou que saíram da escravidão junto
com Israel, mas que não era e não pertencia especificamente ao povo de Israel. Se você quiser dar uma olhada lá em Êxodo 12, 37 e 38, talvez você tenha uma identificação deste grupo que quando saíram, né? Então um grupo saiu junto com este povo, o povo de Israel. E aí, supõe-se que porque este povo não era exatamente do meio de Israel, com o pouco conhecimento que tinham de Deus, uma fé menor, ou sei lá se tinham essa fé, sentindo as dificuldades desta jornada, ele reclamou. Este grupo também começou a reclamar. E diz o texto que esta influência da reclamação diz que invadiu também o restante do povo, que já tinha reclamado um pouco antes, quando o fogo estava derramado sobre o acampamento. Então fiquem imaginando, meus irmãos, o fogo está queimando ali, Deus já falou, parem com isso, parem de reclamar. Olha, a fumaça ainda está subindo lá e o povo já está reclamando de novo aqui. Percebem? Que interessante como a memória é fraca, é frágil, esquece rápido. Deus acabara de dar uma lição ao povo: parem de desconfiar das condições em que vocês estão, confiem na providência, esperem em Deus, comam o maná, ainda que ele não tenha um sabor tão agradável, mas é alimento para o físico. Já já vem leite, mel para vocês. E o texto diz que os filhos de Israel se juntaram a eles em suas queixas. Então agora os estrangeiros influenciaram o povo de Israel. E essa lição simples também que eu gostaria de deixar aos irmãos. Como às vezes pessoas de fora nos influenciam e nos fazem perder a confiança na providência de Deus. Gente sem fé, sem confiança em Deus, às vezes influencia muito mais. A televisão pode ter influenciado a nossa fé muito mais do que a própria palavra de Deus, com as suas notícias ruins, péssimas, com seus interesses escusos. Por último, eu queria falar de um outro reclamão, terceira etapa. E agora é Moisés. Imagine tudo isso acontecendo, Moisés é o líder do povo, ele não aguenta. Quem é que aguenta? Nem pastor aguenta. Imagine se todos os irmãos daqui começarem a reclamar para o pastor. Pastor, pastor, olha, pastor, o pastor não aguenta, né? Moisés não aguenta. Começo da jornada, eles nem tinham saído direito ainda da caminhada do deserto, e já tem uma fila de reclamação. E aí Moisés começou também a queixar-se com Deus. O bom é que ele vai para Deus direto, né? Ele não fica reclamando entre os outros e nem contando para os outros as suas amarguras e dores. Ele vai direto para Deus, e aí diz assim o texto, ele perguntou ao Senhor, a partir do verso 11, ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste esse mal sobre o teu servo, sobre mim? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Ou seja, ele está perguntando para Deus: o Senhor não gosta de mim, né, para me dar esse negócio ruim? É como o funcionário no trabalho lá, o patrão dá um serviço ruim para ele fazer, e fala: esse cara não gosta de mim, só me dá coisa ruim para fazer, coisa, né, difícil. E Moisés está falando exatamente isso com Deus. O Senhor não gosta de mim? Fiz alguma coisa errada para o Senhor me dar esse peso, essa responsabilidade? Por acaso fui eu quem o concebeu? E está dizendo: olha, não fui eu que tirei esse povo de lá, não fui eu quem formei esse povo, quem escolhi esse povo, foi o Senhor, então cuida deles, cuida deles. Por que me pedes para carregar nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, e levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Moisés analisou o comportamento do povo, sentiu o peso da sua responsabilidade e se viu impotente para essa tarefa. Então ele se apresentou diante de Deus e colocou as suas mágoas, as suas dores. Ele pergunta a Deus, olha só a sequência, né? Ele pergunta para Deus: o Senhor não gosta de mim? Como castigou? E como castigo colocou este fardo nas minhas costas? Segundo, Moisés questionou Deus: fui eu quem tive a ideia de tirar esse povo do Egito? Por que é que eu tenho que carregar esses bebês nas minhas costas? Terceiro, Moisés perguntou para Deus: onde é que eu vou encontrar carne para dar para esse povo? Diz aí, Deus, já que o Senhor criou toda essa situação,
Onde eu encontro carne para dar a esse povo? Percebe a sequência como Moisés está se posicionando diante de Deus? E aí, por último, muito mais grave ainda, ele diz assim, se é desse jeito, Deus, eu não vou mesmo, e pode me tirar a vida. Me mata aqui, mas eu não vou, eu não consigo. Eu não consigo. O que Moisés tinha esquecido é que Deus não chamou ele para alimentar o povo, mas para guiar. E sob os cuidados de Deus, sob a orientação de Deus. É isso que às vezes muitos líderes esquecem. Pastores, líderes, de alguma maneira, às vezes a gente esquece, a gente pensa que a gente tem que fazer o papel de Deus. E Deus diz para Moisés, Moisés, tem coisa errada aí. Eu não pedi para você dar comida para esse povo. Eu pedi só para você guiá-lo. Quem tem que dar o alimento para o meu povo sou eu. Eu vou alimentar o meu povo. E esta, como eu disse, é uma lição importante para aqueles que exercem funções de liderança. Esta oração de Moisés não é um modelo para nós. Eu não devo fazer esta oração. Gostaria de nunca fazê-la. Ele está assumindo a carga que não é dele, e por isso ele está desfalecendo. Por isso ele pede para morrer e não continuar essa jornada. Alguma vez você já viveu isso? As dificuldades parecem tão grandes que nós intensificamos as nossas reclamações e desistimos. Eu terminaria esta minha palavra dizendo para você, meu irmão, minha irmã. Primeiro, qual a tendência mais forte do seu coração nos últimos dias? Reclamar ou confiar na providência de Deus? Reclamar ou confiar na providência de Deus? A experiência do povo de Israel acaba de nos dar algumas lições sobre isso. E é por isso que, com esta palavra e com tantas outras que nós ouvimos das Escrituras Sagradas, ela precisa nos relembrar todos os dias, sempre, a providência de Deus em nossas vidas. Porque nós corremos o risco de esquecê-la, principalmente em tempos de dificuldades, em tempos de crise. Vejam Israel, acabamos de ler o texto. Reclamaram, Deus deu uma grande lição sobre a sua providência, e no minuto seguinte, o fogo nem tinha se extinguido ainda, eles já estavam reclamando de novo. E em seguida o próprio líder levanta uma forte reclamação. A memória parece fragilizada e vai se esquecendo da providência de Deus. A experiência passada que Moisés tinha lembrado no capítulo 10, da arca, da presença de Deus, da nuvem, do maná que alimenta o povo no deserto, as manifestações claras da presença deste Deus, isso é um exemplo claro de que é muito fácil esquecermos a providência e iniciarmos a reclamação. Israel está reclamando das dificuldades, não gostam do que Deus lhes deu, das provações, dos desconfortos, desta dieta enfadonha, e reclamam que não tem uma variedade de comida apetitosa. E isso talvez a gente possa observar lá para o povo de Israel e dizer, que povo mesquinho. Mas na realidade isso também acontece conosco. Isso é muito familiar. Nós reclamamos com Deus quando aparentemente temos pouco e gostaríamos de ter mais. Mas temos tudo o que precisamos das mãos de Deus. Que o Senhor, o nosso Deus da providência, possa continuar abençoando a sua igreja. A bênção de Deus e a sua providência não cessou no mês de março de 2020 e está reiniciando agora. Ele não fez intervalo na sua providência. Mas basta que a gente pare um pouco e reflita
Que pensemos um pouco e vamos encontrar neste caminho do deserto que atravessamos por 16 meses, ou quem sabe ainda um pouquinho mais, até que tenhamos tudo da maneira como esperamos. Ele não vai deixar de manter a sua providência sobre nós e sobre a vida da sua igreja. Amém? Vou convidar os irmãos, a igreja, para que se coloquem de pé. Nós vamos cantar o hino Grande é o Senhor, grande é o Senhor.